Pois bem, agora eu vou gravar uma aula cujo tema é a criação. É um curso de antropologia teológica. A doutrina da criação constitui a primeira resposta às questões fundamentais sobre a nossa origem e o nosso fim. Então, introdução. A importância da verdade da criação baseia-se no fundamento de que todos os projetos divinos de salvação é o primeiro passo para a aliança do Deus único com o seu povo. É o início da história da salvação que culmina em Cristo. Quer a Bíblia, Gênesis 1:1, quer o credo, começam com a profissão de fé em Deus Criador. Podemos dizer então que Deus cria o mundo, o homem, todos os seres, para manifestar-se na história dentro de um desígnio salvífico. A diferença dos outros grandes mistérios da nossa fé, a Trindade e a Encarnação, a criação é a primeira resposta às questões fundamentais do homem acerca da sua própria origem e do seu fim, que o espírito humano coloca e pode também, em parte, responder, como mostra a reflexão filosófica e os relatos das origens pertencentes à cultura religiosa de tantos povos. Não obstante, a especificidade da noção de criação somente se captou, de fato, com a revelação judaico-cristã. A criação é, pois, um mistério de fé e, ao mesmo tempo, uma verdade acessível à razão natural. Esta peculiar posição entre fé e razão faz da criação um bom ponto de partida na tarefa de evangelização e diálogo que os cristãos estão sempre, particularmente em nossos dias, chamados a realizar, como já fizera São Paulo no Areópago de Atenas, conforme Atos 17, 16, 34. Costuma fazer-se a distinção entre ato criador de Deus, a criação active sumpta, e realidade criada, que é o efeito de tal ação divina, a criação passive sumpta. Segundo este esquema, expõe-se a seguir os principais aspectos dogmáticos da criação. Primeiro passo, então, primeiro ponto, o ato criador. A criação é obra comum da Santíssima Trindade, conforme o Catecismo da Igreja Católica 292. A revelação apresenta a ação criadora de Deus como fruto da sua onipotência, da sua sabedoria e do seu amor. Costuma atribuir-se à criação, particularmente ao Pai, conforme o Catecismo da Igreja Católica 52. Assim como a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Do mesmo modo, as obras à destra da Trindade, a primeira delas é a criação, são comuns a todas as pessoas. E por isso, é lógico perguntar qual é o papel específico de cada pessoa na criação, pois cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É este o sentido da igualmente tradicional apropriação dos atributos essenciais, onipotência, sabedoria, amor, respectivamente, ao operar criador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No símbolo niceno-constantinopolitano, confessamos a nossa fé num só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Num só Senhor Jesus Cristo, por quem tudo foi feito, e no Espírito Santo, Senhor que dá vida. A fé cristã fala, portanto, não somente de uma criação ex nihilo, do nada, que indica a onipotência de Deus Pai, mas também de uma criação feita com inteligência, com a sabedoria de Deus,
o Logos por meio do qual tudo foi feito, João 1:3. E de uma criação ex amore, Gaudium et Spes 19, fruto da liberdade e do amor que é o próprio Deus, o Espírito que procede do Pai e do Filho. Em consequência, as processões eternas das pessoas estão na base do seu operar criador. Assim, como não há contradição entre unicidade de Deus e ser três pessoas, de modo análogo, não se contrapõe a unicidade do princípio criador com a diversidade dos modos de operar de cada uma das pessoas. E agora um passo além. Criador do céu e da terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Três coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno deu um princípio a tudo quanto existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebreu, bará, tem sempre Deus por sujeito. E tudo quanto existe, expresso pela forma o céu e a terra, depende daquele que lhe deu o ser. Só Deus pode criar em sentido próprio, o que implica originar as coisas a partir do nada, ex nihilo, e não a partir de algo pré-existente. Para isso, requer-se uma potência ativa, infinita, que só a Deus corresponde. É congruente, portanto, apropriar a onipotência criadora do Pai, já que ele é, na Trindade, segundo uma clássica expressão, fons et origo, quer dizer, a pessoa de quem procedem as outras duas, princípio sem princípio. A fé cristã afirma que a distinção fundamental na realidade é a que se dá entre Deus e as suas criaturas. Isso supõe uma novidade nos primeiros séculos, nos quais polaridade entre matéria e espírito motivava visões inconciliáveis entre si. Materialismo e espiritualismo, dualismo e monismo. O cristianismo quebrou estes moldes, sobretudo com a sua afirmação de que também a matéria, como o espírito, é criação do único Deus transcendente. Mais tarde, São Tomás desenvolveu uma metafísica da criação, que descreve Deus como o próprio ser subsistente, ipsum esse subsistens, como causa primeira. É absolutamente transcendente ao mundo e, ao mesmo tempo, em virtude da participação do seu ser nas criaturas, está presente intimamente nelas, as quais dependem, em tudo, daquele a que pertence a fonte do ser. Deus é superior, sumo mel, e ao mesmo tempo intimior, íntimo mel. Santo Agostinho, Confissões. Outro passo, por quem tudo foi feito. A literatura sapiencial do Antigo Testamento apresenta o mundo como fruto da sabedoria de Deus. Salmo 9:9. O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, de um destino cego ou do acaso. Catecismo número 295. Mas tem uma inteligibilidade que a razão humana, participando na luz do entendimento divino, pode captar, não sem esforço e num espírito de humildade e de respeito perante o Criador e a sua obra, conforme Catecismo 299. Esse desenvolvimento chega à sua expressão plena no Novo Testamento, ao identificar o Filho, Jesus Cristo, como Logos, João 1:1, afirma que a sabedoria de Deus é uma pessoa. O Verbo encarnado, por quem tudo foi feito, João 1:3. São Paulo formula esta relação do criado com Cristo, esclarecendo que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, conforme Colossenses 1:16-17.
Há, pois, uma razão criadora na origem do cosmo, conforme Catecismo 284. O cristianismo tem, desde o início, uma grande confiança na capacidade da razão humana para conhecer e uma enorme segurança em que jamais a razão científica, filosófica, etc., poderá chegar a conclusões contrárias à fé, pois ambas provêm de uma mesma origem. Não é infrequente encontrarem-se pessoas que colocam falsas disjuntivas, como, por exemplo, entre criação e evolução. Na realidade, uma adequada epistemologia não só distingue os âmbitos próprios das ciências naturais e da fé, mas, além disso, reconhece na filosofia um elemento necessário de mediação, pois as ciências, com o seu método e objeto próprios, não cobrem a totalidade do âmbito da razão humana e a fé, que se refere ao próprio mundo de que falam as ciências. Necessita de categorias filosóficas para se formular e entrar em diálogo com a racionalidade humana. É, pois, lógico que desde o início a Igreja procurasse o diálogo com a razão, uma razão consciente do seu caráter criado, pois não se deu a si própria existência nem dispõe completamente do seu futuro. Uma razão aberta ao que a transcende, ou seja, à razão originária, a razão maiúscula, originária. Paradoxalmente, uma razão fechada sobre si, que crê poder encontrar dentro de si a resposta às suas questões mais profundas, acaba por afirmar o sem sentido da existência e por não reconhecer a inteligibilidade do real. Isso acontece de modo particular através do niilismo e irracionalismo. Seja como for, entrou na história todo um racionalismo que admite que só tem crédito aquelas verdades cuja a razão consiga explicar e abarcar, verdades que ultrapassam a capacidade do conhecimento da razão ou do racional, seriam verdades não críveis, sobretudo quando se trata de religião. Um outro passo, Senhor que dá a vida. Acreditamos que Ele, o mundo, procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes de seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Porque vós criastes todas as coisas e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas. Apocalipse 4:11. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. Salmo 145:9. Como consequência, saída da bondade divina, a criação partilha desta bondade. E Deus viu que isto era bom, muito bom. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 31. Porque a criação é querida por Deus como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada. Catecismo 299. Esse caráter de bondade e de dom livre permite descobrir na criação a atuação do Espírito que pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. A pessoa, dom na Trindade, amor, a pessoa, dom na Trindade. Isso é o Espírito Santo. Amor subsistente entre o Pai e o Filho. A Igreja confessa sua fé na obra criadora do Espírito Santo, doador de vida e fonte de todo o bem. A afirmação cristã da liberdade divina criadora permite superar as estreitezas de outras visões, que, pondo uma necessidade em Deus, acabam por defender o fatalismo ou o determinismo. Não há nada, nem dentro nem fora de Deus, que o obrigue a criar. Qual é então o fim que o move? Que pretendeu Deus ao criar-nos? E aí, um outro ponto. O mundo criado foi criado para a glória de Deus, conforme o Concílio Vaticano I. Deus criou tudo,
não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e comunicar. O Vaticano I, 1870, afirma que na sua bondade, pela sua força onipotente, não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir a sua perfeição, mas para manifestar pelos bens que concede às suas criaturas, Deus, no seu libérrimo desígnio, criou do nada, simultaneamente, e desde o princípio do tempo, uma e outra criatura, espiritual e corporal, conforme Catecismo 293. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade, em ordem às quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim, aprove a sua vontade para que fosse enaltecida a glória de sua graça, Efésios 1, 5, 6, porque a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus, conforme Catecismo 294. Longe de uma dialética de princípios contrapostos, como ocorre no dualismo de traço maniqueu e também no idealismo monista hegeliano, afirmar a glória de Deus como fim da criação não implica uma negação do homem, mas um pressuposto indispensável para a sua realização. O otimismo cristão mergulha as suas raízes na exaltação conjunta de Deus e do homem. O homem é grande só se Deus é grande. Que coisa maravilhosa! Trata-se de um otimismo e de uma lógica que afirmam a absoluta prioridade do bem, mas que, nem por isso, são cegos perante a presença do mal no mundo e na história. Agora, um outro passo importante. Terceiro passo. Conservação e providência. O mal. A criação não se reduz aos começos, ou ao início. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser. Lhe dá o agir e a conduz ao seu termo. Catecismo 301. A Sagrada Escritura compara esta atuação de Deus na história com uma ação criadora, conforme Isaías 44, 24, 45, 8, 51, 13. A literatura sapiencial explicita a ação de Deus que mantém na existência as suas criaturas. E como poderia subsistir algo se não os quisesseis ou conservar-se aquilo que vós não tivesseis chamado? Sabedoria 11, 25. São Paulo vai mais longe e atribui esta ação conservadora a Cristo. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. O Deus cristão não é um Deus relógio ou um arquiteto que, após ter realizado sua obra, se desinteressasse dela. Estas imagens são próprias de uma concepção deísta, segundo a qual Deus não imiscuiu nos assuntos deste mundo. Mas isso supõe uma distorção do autêntico Deus Criador, pois separam drasticamente a criação da conservação e do governo divino do mundo. A noção de conservação faz de ponte entre a ação criadora e o governo divino do mundo, providência. Deus não só cria o mundo e o mantém na existência, mas além disso, conduz as suas criaturas para a perfeição última a qual ele as chamou. Compêndio Vaticano II, 55. A Sagrada Escritura apresenta a soberania absoluta de Deus e testemunha constantemente o seu cuidado paterno, tanto nas coisas mais pequenas como nos grandes acontecimentos da história, conforme o Catecismo número 303. Neste contexto, Jesus revela-se como a providência encarnada de Deus, que atende como bom pastor às necessidades materiais e espirituais dos homens,
conforme João 11, 14, 15, Mateus 14, 13 e 14. E ensina-nos a abandonar-nos ao seu cuidado, Mateus 6, 31 e 33. Se Deus cria, mantém e dirige tudo com bondade, de onde provém o mal? A esta questão, tão importante, tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não é possível dar uma resposta rápida e satisfatória. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. Não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal, conforme o Catecismo 309. A criação não ficou acabada no princípio, mas Deus cria in statu viae, ou seja, dirigida a uma perfeição última ainda por alcançar. Para a realização dos seus desígnios, Deus serve-se do concurso das criaturas e concede aos homens uma participação na sua providência, respeitando a sua liberdade, mesmo que façam mal, conforme o Catecismo 302, 307 e 311. O que realmente surpreende é que Deus, na sua onipotente providência, pode tirar um bem das consequências de um mal, conforme o Catecismo 312. É misteriosa, mas é uma enorme verdade que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28. A experiência do mal parece manifestar uma tensão entre a onipotência e bondade divinas na sua atuação na história. Aquela recebe resposta, certamente misteriosa, no evento da cruz de Cristo, que revela o modo de ser de Deus e é, portanto, fonte de sabedoria para o homem. É a sapiência crucis. Aqui é importante. Deus cria o homem consciente livre e essa criação do homem, todas as coisas, está em devir. É um caminha em direção à plenitude. O homem, sendo livre, pode de fato pecar, negar Deus, fazer o mal. E de fato isso aconteceu e acontece. A resposta, então, ao mal tem que ser dada levando em conta a totalidade dos fatores da própria revelação. Okay? Da própria criação. No sentido de que a resposta de Deus não foi dada teoricamente. Ele abraçou a experiência do mal, morte. Não abraçou o pecado, mas abraçou a morte. Venceu a partir de dentro, morrendo e ressuscitando, não dando uma explicação sobre o mal, mas vencendo-o. Depois, um outro passo importante, criação e salvação. A criação é o primeiro passo para a aliança do Deus único com o seu povo. Na Bíblia, a criação está aberta à atuação salvífica de Deus na história, que tem a sua plenitude no mistério pascal de Cristo e que alcança sua perfeição final no fim dos tempos. A criação está feita com vista ao sábado, o sétimo dia em que o Senhor descansou, dia em que culmina a primeira criação e que se abre ao oitavo dia em que começa uma obra ainda mais maravilhosa. A redenção, a nova criação em Cristo, está narrado em 2 Coríntios 5, 7. Mostra-se assim a continuidade e unidade do desígnio divino de criação e redenção. Entre ambas não há nenhum hiato, pois o pecado dos homens não corrompeu totalmente a obra divina, mas o vínculo, a relação entre ambas, criação e salvação, pode expressar-se dizendo que, por um lado, a criação é o primeiro acontecimento salvífico e, por outro, que a salvação redentora tem as características de uma nova criação. Esta relação ilumina importantes aspectos da fé cristã, como a ordenação da natureza à graça, ou a existência de um único fim sobrenatural do homem. Outro passo ainda muito importante, a realidade criada. O efeito da ação criadora de Deus é a totalidade do mundo criado, céus e terra, conforme Gênesis 1:1. Deus é
Criador de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis, espirituais e corporais, que pela sua onipotente virtude, ao mesmo tempo, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, ou seja, a angélica e a mundana, e depois a humana, como comum, composta de espírito e de corpo. O cristianismo supera quer o monismo, que afirma que a matéria e o espírito se confundem, que a realidade de Deus e do mundo se identificam, quer o dualismo, segundo o qual matéria e espírito são princípios originários opostos. A ação criadora pertence à eternidade de Deus, mas o efeito de tal ação está marcado pela temporalidade. A revelação afirma que o mundo foi criado como mundo com um princípio temporal. Quer dizer, que o mundo foi criado juntamente com o tempo, o que se mostra muito congruente com a unidade do desígnio divino de se revelar na história da salvação. Agora, um outro passo, o mundo espiritual, os anjos. A existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição, conforme o Catecismo número 328. Ambos os mostram na sua dupla função de louvar a Deus e serem mensageiros do seu desígnio salvador. O Novo Testamento representa os anjos em relação com Cristo, criados por Ele e para Ele, Colossenses 1,16. Rodeiam a vida de Jesus desde o seu nascimento até a ascensão, sendo os anunciadores da sua segunda vinda gloriosa, conforme o Catecismo número 333. Assim estão também presentes desde o início da vida da Igreja, que beneficia de sua ajuda poderosa, e na sua liturgia. Une-se a eles na adoração a Deus. A vida de cada homem é acompanhada, desde seu nascimento, por um anjo protetor e pastor, para o guiar na vida, conforme o Catecismo 334, 336. A teologia, especialmente Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, e o magistério da Igreja aprofundaram a natureza desses seres puramente espirituais, dotados de inteligência e vontade, afirmando que são criaturas pessoais e imortais que excedem em perfeição todas as criaturas visíveis, conforme o Catecismo 330. Os anjos foram criados num estado de prova. Alguns rebelaram-se irrevogavelmente contra Deus, caídos no pecado. Satanás e outros demônios, que tinham sido criados bons, mas por si próprios se fizeram maus, instigaram os nossos primeiros pais a pecar, conforme o Catecismo 391, 395. Outro passo importante, agora, o mundo material. Deus criou o mundo visível em toda a sua riqueza, a sua diversidade e a sua ordem. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino, que terminam no repouso do 7º dia. Gênesis 1, 2, 4. E também Catecismo 337. A Igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material, conforme Catecismo 299. Pela própria condição de criação, todas as coisas estão dotadas de firmeza, verdade e bondade próprias e de uma ordem. Gaudium et Spes 36:2. A verdade e bondade do criado procedem do único Deus criador, que é, ao mesmo tempo, trino. Assim, o mundo criado é um certo reflexo da atuação das pessoas divinas. Em todas as criaturas se encontra uma representação da Trindade à maneira de vestígio. O cosmo tem uma beleza e uma dignidade enquanto obra de Deus. Há solidariedade e hierarquia entre os seres, as quais hão de conduzir à atitude contemplativa de respeito para com o criado e para com as leis naturais que o regem,
conforme Catecismo, números 339, 340, 342, 354. Certamente o cosmo foi criado para o homem, que recebeu de Deus o mandato de dominar a terra, conforme Gênesis 1:28. Tal mandato não é um convite à exploração despótica da natureza, mas à participação no poder criador de Deus. Mediante o seu trabalho, o homem colabora no aperfeiçoamento da criação. O cristão partilha das justas exigências que a sensibilidade ecológica pôs em evidência nas últimas décadas, sem cair numa vaga divinização do mundo e afirmando a superioridade do homem sobre o resto dos seres como o ponto culminante da obra da criação. Como já sabemos, o Papa Francisco, em Laudato Si, aprofunda muito essa temática da criação como algo do qual o homem católico, o cristão deve participar positivamente, sem dúvida. Outro passo importante, o homem. A pessoa humana goza de peculiar posição na obra criadora de Deus, ao participar ao mesmo tempo da realidade material e espiritual. A Escritura só nos diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26. Foi posto por Deus como cabeça da realidade visível e goza de uma dignidade especial, pois de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, da vida de Deus. Com este fim, foi criado, e tal é a razão fundamental da sua dignidade. Conforme o Catecismo 356. Homem e mulher, na sua diversidade e complementariedade, queridas por Deus, gozam da mesma dignidade de pessoas, conforme o Catecismo 357, 369 e 372. Em ambos se dá a união substancial de corpo e alma, sendo esta a forma do corpo. Por ser espiritual, a alma humana é criada de modo imediato por Deus e não produzida pelos pais, nem sequer é pré-existente, e é imortal, conforme o Catecismo 366. Os dois pontos, espiritualidade e imortalidade, podem ser demonstrados filosoficamente. Portanto, é um reducionismo afirmar que o homem procede exclusivamente da evolução biológica, evolucionismo absoluto. Na realidade, há saltos ontológicos que não podem explicar-se apenas com a evolução. A consciência moral e a liberdade do homem, por exemplo, manifestam a sua superioridade sobre o mundo material e são a amostra da sua especial dignidade. A verdade da criação ajuda a superar quer a negação da liberdade, determinismo, quer o extremo contrário de uma exaltação indevida da mesma. A liberdade humana é criada, não absoluta, e existe na mútua dependência com a verdade e o bem. O sonho de uma liberdade como puro poder e arbitrariedade corresponde a uma imagem deformada, não só do homem, mas também de Deus. Mediante a sua atividade e o seu trabalho, o homem participa do poder criador de Deus. Além disso, a sua inteligência e vontade são uma participação, certo? Da sabedoria e amor divinos. Enquanto o resto do mundo visível é um mero vestígio da Trindade, o ser humano constitui uma autêntica imagem, imago trinitatis. E agora, o último passo. Algumas consequências práticas da verdade sobre a criação. A radicalidade da ação criadora e salvadora de Deus exige do homem uma resposta que tenha esse mesmo caráter de totalidade. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5, Mateus 22:37, Marcos 12:13, Lucas 10:27. É nesta correspondência que se encontra a verdadeira felicidade, o único que preenche plenamente a sua liberdade. Ao mesmo tempo,
A universalidade da ação divina tem um sentido intenso e extensivo. Deus cria e salva todo o homem e todos os homens. Corresponder à chamada de Deus, a amá-lo com todo o nosso ser, está intrinsecamente unido a levar o ser, seu amor, o amor de Deus, a todo mundo. O conhecimento e admiração do poder, sabedoria e amor divinos conduz o homem a uma atitude de reverência, adoração e humildade. A viver na presença de Deus, sabendo-se filho seu. Ao mesmo tempo, a fé na providência leva o cristão a uma atitude de confiança filial em Deus e em todas as circunstâncias, com agradecimento diante dos bens recebidos e com o simples abandono frente ao que possa parecer mal, pois Deus retira dos males bens maiores. Imagine, a próprio fato de eu existir, de você existir, já é um bem imenso. É a manifestação de um amor infinito de Deus por cada um de nós, entende? Por isso que reconhecer que somos feitos a cada instante por um Deus que é Pai, que nos ama infinitamente, é fonte de paz, de alegria, de gratidão, de esperança. Consciente de que tudo foi criado para a glória de Deus, o cristão procura conduzir-se em todas as suas ações, procurando o fim verdadeiro que enche a sua vida de felicidade. A glória de Deus, não a própria vanglória. Esforça-se por retificar a intenção nas suas ações, de modo que possa dizer-se que o único fim da sua vida é este, Deo hominis gloria. Deus quis pôr o homem à sua frente, à frente da sua criação, outorgando-lhe o domínio sobre o mundo, de maneira que aperfeiçoe com o seu trabalho. A atividade humana pode ser, portanto, considerada como uma participação na obra criadora divina. A grandeza e a beleza das criaturas suscitam nas pessoas admiração e desperta nelas a questão sobre a origem e o destino do mundo e do homem, fazendo-se entrever na realidade do seu Criador. O cristão, no seu diálogo com os não crentes, pode suscitar estas questões para que a inteligência e os corações se abram à luz do Criador. Da mesma forma, no seu diálogo com os crentes das diversas religiões, o cristão encontra na verdade da criação um excelente ponto de partida, pois trata-se de uma verdade, em parte, partilhada e que constitui a base para a afirmação de alguns valores morais fundamentais da pessoa humana. E assim concluo esta aula sobre a criação. Como vocês viram, coisas maravilhosas.